Fala galera alviverde, mais uma vitória do nosso Verdão, hein? Dessa vez a vítima foi a equipe santista, que agora acumula 11 jogos sem vencer o nosso glorioso Verdão. Hoje vou mostrar para vocês a repercussão dessa vitória, mostrando os comentários do Benja, que rasgou elogio ao nosso Verdão, e também o pessoal do Canelada, da Jovem Pan. Simbora pro vídeo. O Palmeiras entrou em campo, só dava Palmeiras. Mas olha, juro, eu não tô de sacanagem, não tô. É que o time do Santos, gente, é um time muito fraco. É que é quase impossível cair no Paulistão. Mas o Santos tem que abrir o olho. O Everton hoje não fez nada. Tava lá vendo o jogo, ó, de binóculo. O Rony, meu Deus do céu, o Rony hoje. Não é à toa que toda hora que a câmera pegava ele tava rindo, porque ele brincou de jogar bola. O Marcos Rocha guardou o Speed Mendonça no bolso. O Palmeiras hoje tem a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Gustavo Gomes e esse Murilo. Esse Murilo foi uma baita contratação. Chegou, ninguém falava nada, cara tomou conta ali da zaga. Repito, o Palmeiras hoje tem a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Então, mas o chamava atenção. Eu não tô querendo tirar o mérito do Palmeiras, muito pelo contrário, porque eu acho que o time do Palmeiras, você sabe que eu falo, é bom pra cacete. Pra mim, vai brigar de novo esse ano, é Palmeiras e Flamengo de novo. Mas o jogo tava muito fácil. Ah, mas não é porque o Palmeiras fez o jogo ficar fácil. Lógico que o Palmeiras fez o jogo ficar fácil. Mas a fragilidade do Santos era impressionante. Prova disso que até o Abel Ferreira hoje não fez nada. Tava quieto, tranquilão, nem parecia o Abel Ferreira. Durante o jogo, na transmissão, nem se falava o Abel Ferreira. Nem com o juiz ele falou. De tão fácil que tava. E o Odair Helman, ele estava com tanto receio do que ele estava vendo, que quando o Palmeiras fez 3-0, ele colocou o Maicon. Isso porque ele já tinha colocado o Camacho, que é volante. Ele colocou o Maicon na hora e falou assim, pô, mas ele vai colocar mais um zagueiro? Lógico. Porque ele tinha medo de tomar 4, 5, 6. Tamanha a fragilidade do time do Santos. Ou melhor, eu sei que os caras ficam bravos. O que eu vou fazer, cara? O time do Santos é ruim, mas é muito ruim. E ainda deu azar do João Paulo, que é um puta de um goleiro, se machucou logo no começo. Não que o Vladimir teve culpa em algum gol. Mas foi tão fácil, cara, sabe? Num dia que o Dudu, achei que o Dudu não teve bem. O Andy, que fez uma puta jogada no primeiro tempo, mas também ainda não acertou. Acho que vai acertar, tem que ter calma, mas ainda tá bem abaixo do que a gente espera. Esse menino Giovani entrou bem demais, entendeu? Mas foi um jogo que você ficava assistindo. Tinha lances do Santos que eram bizarros. Jogador que ia dominar, a bola ia pra lateral. Sabe, o torcedor do Santos tem que se preocupar muito. E o torcedor do Palmeiras, sorriso na cara. E não foi ao Morumbi hoje, né? Porque vai ter show no Allianz Parque. E foram quase 50 mil, 49 mil palmeirenses no Morumbi. Hoje caiu uma puta chuva lá no Morumbi. Palmeiras que em 6 jogos no Paulistão só tomou 2 gols. Só ia tomar um, né? Mas no finalzinho lá o Santos fez um. Em 6 jogos tomou 2 gols. É lógico. Tem um goleiraço. Tem a melhor dupla de zaga do Brasil. Esse Piquerez também, quando chegou, eu nunca tinha ouvido falar dele, tomou conta da lateral esquerda, joga muito. E o Marcos Rocha, que já foi muito criticado pela torcida do Palmeiras, mas é um jogador regular. Hoje, tadinho, o Speed Mendonça olhava para ele e fazia assim já. E tomava a bola do Speed Mendonça sem fazer muita força. Então, foi 3-1. O torcedor do Santos ainda tem que sair aliviado, que poderia ter sido muito mais. E o Palmeiras aí, né? Segue nadando de braçada. É um time muito difícil de jogar. Mas é muito difícil de jogar. Muito difícil. E o Rony hoje, hein? Tá louco, que partida.
Não aconteceu nenhuma surpresa, né? O Palmeiras ganhou facilmente o jogo. 3-1 até nem conta exatamente o que foi o jogo, né? 3-0 contava melhor. Saiu um golzinho do Santos no final e tal, mas realmente foi muito fácil. Quando eu falava durante a semana sobre essa coisa de clássico, claro, o Santos do Pelé, né? Era a máquina espetacular contra a academia do Palmeiras e tal, mas hoje, se você fizer uma comparação jogador por jogador e o treinador, dá 12-0 pro Palmeiras. Não tem nenhuma posição que o Santos tem vantagem. Então, naturalíssima, vitória muito sossegada, muito tranquila. Se o Palmeiras acelera, faria mais gols. E o pior de tudo, não houve surpresa. É isso mesmo. O Palmeiras é o grande favorito ao título e o Santos, de novo, vai brigar para não cair. Essa é a realidade que nós vemos aí. Então, essa freguesia deve aumentar muito mais. Pode, ocasionalmente, o Santos ganhar um jogo ou outro, o Palmeiras, mas hoje a diferença entre eles, eu diria... desde os anos 60, né, que eu acompanho diretamente futebol, é a maior diferença entre os dois que eu vejo. É a maior diferença. Nunca houve um Palmeiras tão melhor que o Santos. E nem um Santos tão melhor que o Palmeiras. Em todos esses anos. É uma diferença gigantesca. Parece que eles disputam divisões diferentes. São duas equipes históricas, mas o Santos parou e o Palmeiras disparou. O Palmeiras continua sendo o único time invicto do Campeonato Paulista, agora com 4 vitórias, 2 empates. Muito boa noite, José Manuel de Barros. O Palmeiras derrotou o Santos em pleno Morumbi, 3-1. Zé, boa noite. Boa noite, Pedro, meus amigos. E é o líder, no geral, do Campeonato Paulista, tem o melhor time. Palmeiras fez um jogo muito tranquilo. O Flávio bem colocou, jogo muito fácil. Eu acho que talvez tenha sido um dos jogos mais tranquilos, assim, você considerando partidas contra grandes adversários, ou pelo menos na história, né? Porque infelizmente o time que o Santos tem hoje não é isso, né? O Flávio falou que da diferença do Palmeiras para o Santos. Palmeiras é muito inferior a muitos times do Campeonato Paulista, corre risco de rebaixamento. Na pontuação, ele ainda olha para trás e vê outras equipes, várias equipes atrás, ele tem 6, tem times com 3, um com 3 e algumas equipes ainda com 4 pontos, mas a continuar do jeito que está, ele briga de novo, pelo 3º ano consecutivo contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e do jeito que está, se não cair desse ano é porque São Pelé vai ajudar. Não é possível, cara. O Santos, você, com todo respeito, né? O Santos tem história, tem camisa, mas eu tô falando do time hoje, não tô falando a instituição, não tô falando a camisa Santos. E eu falo isso com muito respeito ao futebol de Campinas, que teve lá em cima, com Ponte Preta e com Guarani, todos sabem o que aconteceu, onde a Ponte Preta tá, onde o Guarani tá no futebol, e o Santos, você vai falar que o Santos tá melhor do que esses dois hoje? Não sei não, cara. O Santos tomou de 2-0 do Guarani outro dia, né? Perdeu para o Guarani lá em Campinas outro dia. Ele não tem força para ganhar dentro de casa do Água Santa, quando o Água Santa era o pior time do Campeonato Paulista. É muito preocupante a situação do Santos e, por outro lado, o Palmeiras está voando, né? E esse Giovani, de novo, entrou, botou na rede, está pedindo passagem, hein? Chegou chegando esse garoto. Fábio Piperno, muito boa noite. Piperno, esse resultado no Morumbi, Palmeiras 3, Santos 1, mostra a atual diferença entre essas duas equipes? Concordo com o Flávio, eu acho que a gente nunca viu uma disparidade tão grande entre Palmeiras e Santos. Boa noite, Piperno. Boa noite, Pedrinho, boa noite aos colegas, à nossa audiência. Pedro, o que a gente viu é assim, acho que um processo, uma realidade que vai tornar os dois cada vez mais desiguais. Hoje foi mais um capítulo nesse processo aí de diferença de grandeza, né? O Santos, para não se apequenar de vez, o Santos ele caminha para virar time pequeno. O Santos só existe um jeito para o Santos reverter isso aí, virar uma SAF. Como aconteceu com o Botafogo, o Vasco e Cruzeiro. Se os três não tivessem feito isso, eles deviam perto de 1 bilhão cada um, o Cruzeiro até um pouco mais, os três jogando segunda divisão, um vexame. E veja, o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Então, o Santos, para não passar por isso, só tem um jeito, virar SAF. E olha, que essa direção do Santos ainda tem alguns méritos que a gente tem que destacar. O endividamento, por exemplo, caiu um pouquinho do momento em que o presidente Rueda assumiu para aquilo que tem hoje.
acho que num desses programas que a gente fez durante a semana, eu lembrava que na semana passada, no dia 30, se completou 2 anos da vitória do Palmeiras sobre o Santos na final da Copa Libertadores lá no Maracanã. Então, de lá para cá, olha o que aconteceu em relação aos dois. Um se agigantou cada vez mais e o outro vai se apequenando. E em relação ao Palmeiras, jogou mais uma vez com toda a tranquilidade do mundo. Agora, o Giovani é o menino aí que atrai todas as atenções. E eu acho que isso é previsível, perfeito, ele é um jogador muito bom. E é por isso, volto a reforçar, que no começo do ano não ficava aqui enfim, fiz muitas críticas àquelas malas que iam pichar muro, aqueles cínicos lá das pichações, queremos jogador, a Leila blogueirinha, não sei o quê. Sendo que o Palmeiras ainda tinha esses jogadores para serem testados antes de se pensar em qualquer outra coisa. O Campeonato Paulista é para isso. O Palmeiras vai trazer jogador. É óbvio que o Palmeiras vai encorpar mais o elenco para Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas não havia nenhuma sangria desatada, trazer jogador para ontem. Então, o Palmeiras é a melhor campanha, né? Com 6 rodadas. O Palmeiras ganhou do Flamengo outro dia. Tá tudo certo, tudo normal, o que não significa que o elenco seja esse, esteja pronto. Vai trazer 2, 3 jogadores, mas eu acho que isso tem que ser feito com calma e analisando as melhores alternativas de mercado. É isso, galera. Se gostaram do vídeo, curte o vídeo, deixa o like, compartilha. E logo eu volto com mais novidades do nosso Verdão. Valeu! Vamos pra cima, porco! Hoje a vida apoia! Sai vencedor!